Gente querida, um bom dia, felicidade, paz, tudo de bom, graças a Jesus. Vamos continuar a leitura de Efésios, a palavra de Deus, que nós, precisamos estar com os nossos pensamentos em Deus, fazer alianças com Deus para a nossa paz, a nossa saúde, e a nossa felicidade, que a Jesus, ele é a verdade, A gente não vive a mentira. E então, aí tem aqui duas partes, né? Tem a parte de filhos e pais e patrões e empregados. Eu não sei se eu for para filhos e pais e patrões e empregados. Tá complicado. Ó, a parte de filhos e pais é muito complicada. Hoje em dia, né? Porque as relações familiares, elas, conforme aqui tá falando Paulo, ela é muito diferente. Porque a gente tá vendo que o mundo tá nesses sinais dos tempos, né? A gente vê muita situação dentro das famílias que são situações tenebrosas, né? Situações tenebrosas, filho matando pai, né? Mãe que mata filho, né? A pessoa faz abortos, né? E a gente não vou julgar as pessoas, mas aí as pessoas se separam, né? Tem aquela situação da aparência, que tá tudo muito bem, né? Tudo é. Mas aí depois que se separa, vem à tona a realidade da vida familiar. Aí na justiça se fala, eu passava por isso, por isso. Ou então a pessoa depois faz denúncias e fala, meu marido agia assim, assim comigo. Aí o marido fala da esposa, né? E aí tem situações de suicídio dentro de casa, né? A pessoa sofre um suicídio, né? Aí ninguém sabe de nada, é uma situação que ninguém sabe de nada. E aí, então, você vê, tem essas situações todas. Nós vivemos uma época em que a gente tem que clamar o sangue do Senhor Jesus. Porque dentro das casas, das casas de todo mundo, tem muito assolamento, né? Um assolamento tenebroso. E o diabo tá que tá. Então, muita gente acha que fazer religião é fazer idolatria, né? É você fazer um bezerro de ouro, colocar uma imagem de um bezerro de ouro dentro de casa, mas isso só vai alimentar esse assolamento de Baal, né? E vai continuar essa Babilônia. Então, gente, tá aqui falando, né? Filho, obedecei os pais no Senhor, mas aí tem pai que é diabólico, né? Aí ele fala assim, a Bíblia tá mandando obedecer, então você tem que me obedecer. Igual, tipo assim, a pessoa é uma freira, aí ela tem aquele voto de obediência. Aí tem a maioria dos bispos são gente conceituada, mas vai que tem um bispo lá que é um demônio. Aí fala, vocês que são freiras, vocês vão ser minhas empregadas. Então vocês vão trabalhar como serviçais. Então o Papa já até falou que freira não é para trabalhar como empregada, né? Tem essas coisas também, gente. O mundo, ele jaz no maligno. Então, por isso que eu falei uma vez que eu sou contra o aborto, né? Mas eu tenho a minha opinião, respeito todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter liberdade no Brasil para falar, né? A gente mas aí eu sou contra, porque tem esses assolamentos e o diabo tá sempre batendo palma. Quando a mulher vai para uma clínica de aborto, tem lá os voodoos, né, do demônio lá fazendo aquela situação lá, rindo, né? Rindo, fazendo, né? Como tem gente desgraçada no mundo que alimenta o prazer do diabo. Tem muito, muito demais mesmo. Muita gente desgraçada. Vão tudo pro inferno. Olha, aí tá falando assim, olha, como a justiça, né? Então a gente tá falando, honra teu pai e tua mãe, mas a gente, antes de honrar pai e mãe, a gente tem que amar a Deus, né? Que é o primeiro mandamento. Se o pai e a mãe eles fazem uma situação que você não vai amar a Deus, você fica naquele dilema, né? Eu vou ser fiel a Deus ou a meus pais? Aí você seja fiel a Deus, né? Porque a gente ama os pais, mas a Deus ele vem em primeiro lugar. Aí fala, e os vossos pais não irritem os vossos filhos também, né? A gente tem que procurar o bem, né? Mas tem pai que irrita filho, desde criança.
Já vi também isso. Vou falar o outro lado, porque a gente falar mal de pai e de mãe não pode falar. É uma coisa que a sociedade vem que vem, né, pra cima da gente. Mas tem muito filho que sofre maus tratos. Tem também. Tem filho que sofre maus tratos e tem coisas do diabo também. Pessoas que fazem uns voodoos desgraçados, uns ocultismos, umas coisas maléficas, e as crianças vão sofrendo desde criança, vão sofrendo assolamento, vão sendo sacrificadas, né? E tem muita coisa desgraçada na sociedade que se faz com a criança ou desde criança. A criança vai sofrendo traumas, vai sendo assolada. Então, tudo isso passa. Muitas vezes a família sabe. A família sabe, tem gente que consente, né? Tem gente dentro de casa que abusa de criança, o outro sabe, faz uma vista grossa. Tudo isso acontece dentro das famílias, né? E aí fala, educai-os na disciplina, corrigindo, instruindo no Senhor. Então, isso que tem que ser feito. A gente instruir em Deus, ouvir a palavra. Quem quer abrir a Bíblia dentro de casa? Escutar os louvores, se educar na fé. As pessoas querem, essa sociedade, ela quer idolatria. Idolatria, né? E tá uma situação maléfica mesmo. Então, nós temos que orar pelos filhos, pelos pais, pelas famílias, né? Para que os valores, né? Não é valor, quando eu falar valor, não é dinheiro. Falar valor, porque tem que ter dinheiro. Você tem dinheiro? Não tem dinheiro? É tudo uma podridão, né? Aí a pessoa morre, fica aquela família, o dinheiro, aí fica o dinheiro e ninguém leva dinheiro nenhum, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Aí continuam os males, porque a família, ao invés de falar de Deus, fala do dinheiro. Aí vamos fazer uma reunião para falar do dinheiro. Então, dinheiro é bênção. A pessoa fala que é bênção, consegue muita coisa, e maldição. Porque a pessoa, aquele amor ao dinheiro, né? Ai, eu sou a pessoa que eu tenho mais dinheiro. Mas aquele amor ao dinheiro traz muito mal para a família, né? Então, a gente tem que orar muito pela família, porque a família verdadeira mesmo é a família em Deus, né? A família com Jesus Cristo na missão, né? E quando tem uma família que ela tem um Espírito Santo, muita felicidade, você vê que tem muita gente querendo prejudicar, né? A família ela sofre também assolação, porque as pessoas de fora, aquela família cultiva o Espírito Santo, é feliz, então o diabo tá sempre planejando a destruição daquela família. Então, as famílias mesmo que vivem um amor, né, são edificadas, a gente tem que orar muito e proteger essas famílias, né? Porque são realmente um verdadeiro exemplo nessa sociedade, nesse mundo, né, que a gente está vendo aí. Gente querida, então foi esse Efésios, né? Capítulo 6, versículos de 1 a 4, né? De 1 a 4. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.